galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Malheiros TV. Vocês já ouviram falar no bloco dos Barbas em Botafogo, que tem por característica o seu banho de caminhão-pipa nos Furiões? Ou o bloco Que Pena Amor, que toca só os melhores pagodes dos anos 90? Ou o bloco C? O bloco formado apenas por mulheres no centro do Rio de Janeiro, que toca com banda de fanfarra os hits da rainha diva Beyoncé. Pois é, vocês pediram e esse dia chegou. Fiquem ligados porque hoje o nosso papo é sobre o carnaval. Vai, vinheta! Bom, se você acha que para entender o carnaval a gente já vai começar pulando e se jogando na folia, errou! Você está enganado. Na origem, o carnaval não se trata de um evento tão animado assim. No ano de 604, o Papa Gregório I determinou o que hoje a gente conhece como Quaresma. A Quaresma é um período de 40 dias que antecede a Páscoa, data da ressurreição de Cristo, em que os fiéis da Igreja Católica devem se manter em privações. E essas privações consistem em, por exemplo, não comer carne nem gordura animal. Hoje em dia as pessoas até fazem outras promessas, mas na época estava muito ligada essa coisa da carne. E durante muito tempo, o período que antecedia a Quaresma era um período de muita angústia para as pessoas. Afinal, elas sabiam que em breve elas iam ter que passar 40 dias ali de privações, o que fazia muita gente ficar desesperada. É tipo quando a sua mãe fala na rua que quando chegar em casa você vai ver só. Quer dizer, muito mais angustiante do que a coça em si é o silêncio que precede o esporro, como diria o Rapa. Acontece é que com o tempo, quando chegava nesse período que antecedia a Quaresma, as pessoas começavam a dar uma enlouquecida. E daí surge o nome do carnaval. A privação que talvez causasse a maior dor naquela época, como eu falei, era a de não poder consumir carne animal. Então, as pessoas passaram a viver o período que ficou conhecido como Carnavale, ou, em italiano, Adeus à carne. Nesse período comia-se muita carne, muito mais do que os dias normais. E registros mostram que pouco tempo depois, em torno do século XVI e XVII, o Carnavale se fundiu com o intrudo, uma festa pagã europeia que foi trazida junto com os nossos colonizadores. Num primeiro momento, o intrudo acontecia só entre os familiares e conhecidos, mas com o tempo ele foi se expandindo para as ruas e juntando cada vez mais pessoas desconhecidas, que se uniam desde senhores de engenho a escravos, que se divertiam com celebrações que iam desde dançar até jogar baldes de água em passantes na rua. Bom, no caso, água era no melhor dos casos, né? Porque geralmente o balde estava cheio de outros resíduos que você não ia querer que fossem jogados no seu vestido novo ou na sua fantasia. Que nojento é, né? O carnaval europeu ocorreu bem primeiro do que o nosso brasileiro, claro. Na verdade, o carnaval brasileiro só se deu pela junção da cultura da festa do carnaval europeu e da cultura africana implementada pelos escravos. Referências da festa europeia são, por exemplo, os personagens da Colombina, do Pierrot, do Rei Momo. Esses personagens vieram a ser incluídos nas principais referências de fantasias do nosso carnaval. Vocês com certeza já ouviram a música Colombina, do Ed Mota? Pois é, nessa música ele usava várias referências do carnaval europeu. Tipo, se você lembrar na música, ele está se declarando e dizendo que sem sua Colombina ele se torna apenas um triste Pierrot mal amado. Pois é, ou um Rei Momo sem dono, sem trono. Porém, o carnaval que a gente conhece hoje tem muito mais do que isso. A cultura europeia para o carnaval, assim como em todas as outras celebrações e eventos brasileiros, é só uma pequena parte do todo que essa tradição representa. O carnaval, como nós conhecemos hoje, tem muitas influências africanas e até mesmo indígenas. É impossível hoje, é claro, a gente falar do carnaval sem falar, é claro, do samba. Porém, embora pareça que um nasceu já com o outro, os dois nem sempre andaram juntos. O samba foi implementado por nós, brasileiros, ao carnaval. Apesar de se popularizar aqui no Rio de Janeiro, o samba nasceu na Bahia, em torno do século XIX. E não sou eu que estou falando isso não, é o mestre Donga. Porque o samba, não esqueça, veio da Bahia. O primeiro samba foi escrito por Donga em 1916 e se chamava Pelo Telefone. Eu não vou tocar aqui para não derrubarem o vídeo, mas vocês devem conhecer um samba que
Começa mais ou menos assim. O chefe da polícia pelo telefone mandou avisar que lá na Carioca tem uma roleta para se jogar. Lembrou? Lembrou do samba? Então depois abre uma aba aí e escuta porque é uma obra de arte. Bom, é verdade que o carnaval brasileiro é considerado o maior do mundo, mas a gente precisa lembrar que toda a América Latina foi colonizada e que também existem carnavais em outros países latinos. No nosso caso, o carnaval foi trazido pelos portugueses e essa era a época do Tratado de Tordesilhas, aquele que dividia as Américas em América Espanhola e América Portuguesa. Então, os outros países da América Latina, esses que a Espanha colonizava, também têm as suas diferentes influências para os seus carnavais. E, além de todas essas influências externas, toda essa festa trazida de fora se fundia com a cultura pré-invasão, o que fez com que todo esse desenvolvimento da tradição tenha se dado de uma forma muito diferente de qualquer outro lugar do mundo. Com tanta algazarra, era de se esperar que em algum momento tudo isso fosse proibido. As autoridades coloniais acreditavam que o intrudo representava uma ameaça de violência revolucionária. E com isso, o carnaval veio a se tornar uma festa da elite. Foi um momento em que os corsos, ou corsos, vieram a se tornar parte ativa do carnaval. E o que eram esses corsos? Bom, eram basicamente desfiles onde a elite branca enfeitava os seus carros e saía aí dando voltas pela cidade ao som de óperas e marchas militares, tirando o protagonismo do povo que antes era a estrela do carnaval. Porém, em 1950, o conhecido Bloco Vassourinhas voltou a arrastar multidões na Bahia, mais especificamente em Salvador. O Bloco Vassourinhas incrementou a festa que a gente já conhecia, o corso, porém voltando a trazer o povo como parte ativa do carnaval, o que levou a cidade à completa loucura, um êxtase que só seria superado com uma ideia muito doida de uns caras muito doidos chamados Dodô e Osmar, um tal de trio elétrico. Na verdade, a grande sacada também, além do trio, foi que eles inventaram uma engenhoca para amplificar o som do violão, curiosamente conhecida como pau elétrico. Elétrico, não eletrônico. Se vocês digitarem pau eletrônico no Google, vai aparecer outra coisa. Bom, os trios elétricos de Dodô e Osmar representam hoje grande parte dos mega blocos espalhados pelo Brasil. Desde o monobloco até o bloco da Preta ou o conhecido Demolidor, o trio elétrico da Ivete Sangalo. Hoje, talvez possa parecer difícil pensar num carnaval sem trio, sem samba, mas já aconteceu. E na verdade ocorreu por muito tempo, mais tempo do que a gente pode imaginar. O carnaval surge na história como um grito de alívio, talvez como um aviso de trégua entre o colonizador e o povo. O carnaval grita todos os anos como uma tradição histórica que representa para muita gente a esperança de dias melhores, a capacidade de sorrir no meio do caos. E para mim, particularmente, a possibilidade de finalmente poder tirar a fantasia que eu visto o ano inteiro. Ele representa a festa do povo, que mesmo reprimido, oprimido, sai às ruas. E o povo continua sendo protagonista dessa festa. Esse foi o Giro pelo Mundo dessa semana, galera. Nós ficamos aqui pelo Brasil mesmo. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo e até semana que vem. Peraí. Deixa o seu like. Você esqueceu de deixar o like? Deixa aqui, ó. Não esquece não.